Como me aproximar de Deus? Como sentir a presença de Deus? Como ser cheio do Espírito Santo? Essas são as principais perguntas que me mandam diariamente e eu decidi nesse vídeo trazer um conteúdo rico, com 4 pilares sobre o relacionamento com Deus. Como nos aproximar, ser cheios da sua presença, sentir a sua presença. E eu tenho certeza que nesse vídeo mesmo, muitas coisas vão abrir na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, e você já vai sair desse vídeo cheio da presença de Deus e convicto de um relacionamento e de estar mais próximo de Deus. Talvez seja até algo totalmente diferente de tudo que você já está acostumado a ouvir por aí. Antes da gente falar a primeira referência bíblica e o primeiro pilar, se você é alguém que quer se aproximar de Deus, deseja buscar a Deus, já se inscreva nesse canal, porque sempre tem conteúdos que vão edificar a sua vida para te aproximar de Deus. E você ainda ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então vamos para a nossa primeira referência e o nosso primeiro pilar. O primeiro pilar é que quem dá o primeiro passo no relacionamento com Deus é Deus. A referência está aqui em Romanos 5:8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para se entregar por nós quando ainda éramos pecadores. Entenda que Deus provou o seu amor. Deus entregou seu Filho antes mesmo de nos santificarmos, antes mesmo de nos entregarmos e abandonarmos o pecado. Nós ainda éramos pecadores e mesmo assim Deus demonstrou o seu amor. Deus deu o primeiro passo. Quando nós achamos que o primeiro passo é nosso, que é pelo nosso merecimento, que é quando nós nos santificamos e nos aperfeiçoamos, a gente não consegue ter um relacionamento sadio com Deus. A gente nunca vai se sentir digno de estar próximos dele. E se a gente ter esse sentimento de que é digno, no momento que a gente falha, que a gente erra, porque a gente falha, a gente erra, a gente não se sente mais digno desse relacionamento e isso nos afasta de Deus. Então quebre essa barreira de achar que é pelos méritos, de achar que é pelos esforços, de achar que é pela santidade, de achar que é por ser perfeito que nós podemos nos aproximar de Deus. A presença de Deus vai nos santificar. A presença de Deus vai nos aperfeiçoar. À medida que nos aproximamos dele, que nos relacionamos com ele, nós vamos sim sendo santificados e aperfeiçoados. Mas não é isso que nos dá o direito à presença, mas é o direito à presença que produz esses frutos na nossa vida. Então o primeiro pilar é: se aproxime de Deus independente de como a sua vida está, independente da sua perfeição, independente dos seus pecados e dos seus erros. Quem dá o primeiro passo é ele. Quem veio à Terra em forma humana para se relacionar comigo e com você foi ele. Então nós temos o direito de nos aproximarmos dele por meio do grande amor, quando ele entregou Jesus por nós. O segundo pilar, que está intimamente ligado a esse, é saber lidar com o pecado e com as imperfeições. Muita gente cai e abandona a fé e abandona verdadeiramente a sua vida cristã por não saber lidar com a queda, por não saber lidar com o pecado. Infelizmente, quando nós nos aproximamos de Deus por meio da religião, por meio do mérito e colocamos esse peso, esse fardo, essa responsabilidade sobre nós, quando nós pecamos, o mundo desaba sobre nós. O peso do pecado, a condenação, a culpa, e muitos não conseguem levantar mais. Jesus disse que ele veio para os doentes, para os que precisam de médicos. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós precisamos de um médico. Nós somos totalmente dependentes de um salvador, de um perdoador, de um redentor. Se a gente conseguisse não pecar mais, Deus simplesmente faria com que nós não pecássemos mais. Ele não precisaria ter entregue o seu filho na cruz. E aí o apóstolo João vai nos ensinar algo aqui em 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. A palavra de Deus, os ensinos dos apóstolos e tudo que Deus nos ensina é para que justamente a gente não peque, porque o pecado tem um salário de destruição, um salário que traz coisas ruins para a nossa vida e que pode nos levar à condenação eterna. Então os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus é para nos proteger, é para que a gente viva livre de tudo que o pecado pode causar na nossa vida. Então tudo é escrito para que a gente não peque. Porém, se a gente pecar,
A gente tem um advogado diante de Deus. Entenda que Jesus não é um acusador. Jesus não é alguém que está nos condenando o tempo todo. Então, saber lidar com o pecado, saber lidar com as imperfeições, saber lidar com o momento em que a ira vem, que uma discussão vem, em que algo acontece e foge do controle, é extremamente importante. Na caminhada com Jesus, nós vamos cair, ele vai nos levantar. Nós somos filhos de Deus. Qual é o pai que, ao ver o seu filho tentar caminhar e cair, não vai lá e levanta e incentiva ele a caminhar de novo? Então nós precisamos entender isso. Saber lidar com a queda e saber lidar com o pecado é o segundo pilar extremamente importante para que nós possamos seguir a caminhada de nos aproximar de Deus. Agora entra o terceiro pilar que é extremamente importante na nossa caminhada cristã, que é a renúncia. Quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai ver os heróis da fé, os homens de Deus que se aproximavam de Deus e se relacionavam com Deus, a vida deles, a história deles era marcada pela renúncia. Foram homens que caíram, homens que falharam, mas a vida deles foi uma vida dedicada a Deus. Eles abriram mão de riquezas, eles abriram mão de cargos, eles abriram mão do conforto do pecado, eles abriram mão de muita coisa simplesmente por ouvirem e obedecerem à voz de Deus. E a renúncia precisa fazer parte da nossa vida. Lá em João 3,19 está escrito que a condenação não é para quem peca. A condenação é para quem ama mais as trevas do que a luz. É para quem ama o pecado. Então entenda que nós precisamos renunciar relacionamentos. Nós precisamos renunciar ao pecado. Precisamos renunciar ao que a gente ouve, renunciar ao que a gente assiste. São várias renúncias que são exigidas de nós. Às vezes, renunciar dinheiro de coisas desonestas. Então nós precisamos entender que para nos aproximarmos de Deus, precisamos ter renúncia. Deus deu o primeiro passo com Moisés, mas Moisés renunciou a ser filho da filha de Faraó. Deus deu o primeiro passo com Abraão, mas Abraão precisou renunciar à sua terra e à sua parentela. Então todos que Deus se aproxima e chama eles renunciam. Olha o que Jesus diz em Lucas 9, 23. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu discípulo, ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Entenda que Deus perdoa os nossos pecados, Deus dá o primeiro passo, Deus sabe que somos imperfeitos, mas nós precisamos também fazer renúncias. A parte de Jesus foi feita na cruz, a parte dele nesse relacionamento foi cumprido, agora é a nossa parte. O que nós precisamos renunciar? O que nós precisamos abandonar? Relacionamento? Amizades? Séries? Filmes? O que tem te afastado da presença de Deus? Comece a analisar quais são as renúncias que você precisa fazer na sua vida hoje para estar mais próximo de Deus. E assim nós vamos conseguir cumprir esse terceiro pilar, que é o pilar da renúncia. E esse pilar foi o que garantiu que homens como Davi, Moisés, José estivessem escritos em Hebreus 11 como os grandes heróis da fé. Homens que o mundo não era digno, homens que fizeram grandes coisas, que Deus fez grandes coisas através dele. E eu quero dizer que a partir do momento que nós renunciamos, que nós abrimos mão de tantas coisas, Deus passa a fazer grandes coisas em nós e através de nós, e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você precisa renunciar hoje, eu não sei o que você precisa abrir mão hoje, mas Deus está dizendo: pode confiar em mim, pode abrir mão, pode dizer não, porque eu vou fazer em você e através de você uma grande obra a partir dessa renúncia. Creia nisso em nome de Jesus e vamos para o quarto pilar, que é extremamente importante também. O quarto pilar, que está intimamente ligado a esse, é a vida no Espírito. Nós precisamos, para sentir a presença de Deus, para ser cheios do Espírito, de acordo com Efésios 5, 18 e 19, não se embriaguem com vinho, pois ele os leva ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz para não nos embriagarmos com vinho, ele está falando de não buscarmos alegria naquilo que o mundo oferece, de não buscarmos satisfação e prazer naquilo que nos leva ao descontrole, coisas que vão nos afastar de Deus, e a gente tenta ter essa falsa sensação de ser cheio, de ser pleno, de ser completo. Mas ele está dizendo para a gente nos encher do Espírito, e a gente se enche do Espírito quando a gente ouve um louvor, quando a gente canta salmos, hinos, cânticos espirituais uns com os outros, quando a gente dá graças a Deus por tudo, quando a gente tem uma vida de gratidão, a gente olha para a nossa vida, às vezes não tá como a gente queria que tivesse. Talvez você tá vivendo desafio, talvez você queria ter algo e não tem, mas você dá graças a Deus, você é grato pela vida que você tem. E isso é viver no Espírito, ler a palavra de Deus, conhecer os salmos, conhecer as verdades de Deus, cantar cânticos espirituais, viver uma vida de louvor, uma vida que expresse aquilo que Deus faz na sua vida. Quando nós priorizamos buscar a Deus, quando nós renunciamos o pecado, renunciamos o mundo, relacionamento, seja o que for necessário para viver uma vida no Espírito, o fruto do Espírito passa a habitar em nós, nós nos sentimos mais próximos de Deus, sentimos a presença de Deus, nos enchemos desse Espírito e temos uma vida plena em Jesus. E Jesus quer você. Ele deu o primeiro passo e está dizendo, pode vir, venha a mim, se aproxime de mim, eu vou tirar esse fardo, eu vou tirar esse peso, eu vou trazer você para perto, eu vou te santificar, eu vou te justificar, eu vou te levantar quando você cair. Pode confiar em mim. Já curte esse vídeo, compartilhe ele com alguém, se inscreva para receber mais conteúdos como esse, porque Deus está sinalizando para você, se aproxime de mim, eu quero me relacionar com você. Se você se aproximar de mim, eu já estou próximo de você. Deus abençoe sua vida.